Rapaziada, o José Boto agiu rápido demais depois da entrevista que o Neymar e o seu pai deram detonando o Santos. O presidente do Santos não deixou barato não, hein? E aí quando eu digo que o José Boto agiu rápido demais, é porque o Santos está numa crise tenebrosa, parece que não tem fim, e a situação do Soteldo, que tá dando linha na pipa antes que já atrase salário, que não recebe aqui, né, que a vaca vá pro brejo definitivamente no Santos. Isso tudo por conta da crise do Santos, e o José Boto não é bobo, né? José Boto não é bobo. Já está em cima do lance. As informações do Mengão a partir de agora. Se inscreva no canal, acione o sino, deixe seu like. Conto com a força da nação rubro-negra para a gente crescer aqui este canal. Vamos lá, olha só, para você entender tudo que está acontecendo, já começo com o pé na porta, porque o Neymar tá detonando o Santos. Toda entrevista que o Neymar dá já é para massacrar o Santos, né? O Santos já tá ruim, o cara já vai lá e dá uma macetada no Santos. Neymar disse que o Santos precisa de vergonha na cara para sair da crise no Brasileirão. Só que a crise, Neymar, não é só em campo, é fora também, né? E aí junta a questão do Soteldo, que eu já te explico, né? Semana passada, quando o Santos foi eliminado, o Neymar deu uma entrevista bem polêmica, falando que não joga sozinho e não sei o que, não sei o que. Ele falou o seguinte semana passada: em 25 minutos tentei ajudar o máximo, mas infelizmente não conseguimos. Aí o amigo do Neymar postou o seguinte, o Guilherme Pita: em 25 minutos o Neymar tentou ajudar muito, mas infelizmente não temos jogadores, diretores, presidentes e presidentes não capacitados para o tamanho do Neymar. Ele é muito grande para ter um elenco pequeno desses. Um parceiro, parça do Neymar. Parça do Neymar. É como um irmão. Disse isso aqui. Se ele tá falando isso, é porque rola essa conversa internamente, né? O Neymar tá numa treta terrível com o paparazzo rubro-negro, que trouxe a informação que pessoas próximas, pessoas ligadas ao jogador, ofereceu o Neymar para jogar no Flamengo, principalmente por conta do Mundial e já visando também seleção brasileira para a Copa do Mundo do ano que vem. O jogador desmentiu, né? Tá aqui, ó. Camisa 10 fez um post negando as informações passadas recentemente, mas recebeu a resposta rápida do paparazzo rubro-negro. Nesta quinta-feira, depois de algumas notícias que ganharam repercussão, o Neymar abriu o jogo nas redes sociais. É o seguinte, ele compartilhou uma publicação que revela o seu suposto desejo de jogar no Flamengo. No entanto, o jogador desmentiu. Abre aspas. Fico muito triste em ver qualquer pessoa que pode falar o que quiser para ter hype. Acho que os jornalistas tinham que ter muito cuidado com a profissão. Tá cada dia pior. E aí ele pegou e mandou um FDP pro paparazzo, né? Enfim. E aí é o seguinte, abre aspas aqui pro paparazzo rubro-negro, que não aliviou e rebateu o astro, né? Eu acho que ele não gostou muito de ouvir o que José Boto, da diretoria do Flamengo, disse que não tem interesse nele. Mesmo com a cavadinha dele, de gente próxima dele, aí falando com o patrocinador do Flamengo. Porque segundo o paparazzo rubro-negro, pessoas próximas ao jogador foi direto no patrocinador do Flamengo, né? E aí ele continuou falando o seguinte, o paparazzo: desde o início do ano a gente trouxe dos 6 meses de contrato, que foi o que o Santos fez, só que infelizmente, como o próprio diretor do Flamengo falou, da notícia da UOL, dele estar escolhendo o diretor do Santos, o treinador da CBF, que é um poste mijando nos cachorros, que não queriam isso no Flamengo. Ou seja, não querem jogador que mande no clube, porque o clube não é menor do que qualquer jogador. O clube é sempre maior. Aí ele falou o seguinte, tem o próprio Boto falando, Neymar? Não. É óbvio que o Neymar ia ficar chateado. Beleza, Neymar, fake news? Tranquilo, que bom, fico feliz que seja fake news. Minha opinião é a seguinte, um cara que queira jogar no Flamengo tem que estar focado, e não é isso que a gente tem visto de você.
É mais ou menos isso que disse o paparazzo rubro-negro, é o que eu concordo em relação ao futebol do Neymar, né? E aí, todo esse imbróglio aí, Neymar sim, não sei o quê, o Neymar se pronunciou e dizendo que é mentira em relação a esse post, né? E agora, em relação ao Soteldo, o Santos vai negociar o Soteldo porque o jogador está em baixa lá, né? E aí tá aqui. Vale lembrar que o Soteldo é um desejo antigo do Flamengo, e aí quando eu falo Flamengo, é Flamengo instituição. Marcos Braz, Bruno Spindel, o próprio Landim era doido no futebol do Soteldo, não acabou não contratando por diversos fatores, né? Foi pro Santos, foi lá para fora e não sei o quê, mas chegou a ter conversas com o Flamengo. O Flamengo, neste momento, no entanto, não vê o Soteldo como uma prioridade atual. O clube está mais focado em ajustes internos, jogadores que se encaixam no projeto de Felipe Luiz. O atacante não é cogitado para reforçar o elenco. E aí ele pode parar no Fluminense, tá? No Fluminense. É um jogador desejado e elogiado pelo Renato Portaluppi. O Santos quer negociar o Soteldo porque o jogador está com baixo impacto esportivo, contratado por 20 milhões de reais em 2023. O venezuelano não se firmou como peça decisiva no elenco e em 2025 já sofreu algumas lesões, a última agora, uma lesão muscular na coxa esquerda contra o Fluminense, né? E não tem retorno de volta. 20 milhões de reais pelo Soteldo, você pagaria? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Lembrando que a tendência é que o Michael saia, né? E é um jogador que poderia ser o substituto do Michael. O que você acha do Soteldo no Mengão? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Alto salário faz Grêmio desistir de Everton Cebolinha, rapaz. Atacante permanecerá no Flamengo. Permanecerá até porque não tem como mais, né? Ele deixar o Flamengo nesse momento, porque, se eu não me engano, posso estar enganado, mas o Cebolinha já fez os 7 jogos. Cebolita já fez aí os 7 jogos com a camisa do Flamengo no Campeonato Brasileiro. E nenhum clube vai contratar um jogador que já fez 7 jogos. Ainda mais o Grêmio, né? O Grêmio tá na Sul-Americana? Acho que tá na Sul-Americana, né? Eu acho que tá jogando... Não, já jogou. Eu acho que tá na Sul-Americana, o Santos. E aí, poderia jogar Sul-Americano, porque não jogou, né? O Flamengo joga Libertadores. Mas não faz sentido contratar o Cebolinha e os altos valores também, o Santos não... O Grêmio não pagaria, né? E aí fica essa questão do Cebolinha, que vai ficar no Flamengo pro restante dessa temporada. Ele que disse que tem o desejo de voltar aí ao Grêmio, né? Não tá numa boa fase o Cebolinha no Flamengo, não. Arrascaeta analisa sofrimento do Flamengo na Libertadores. Ele falou o seguinte, depois, passado aí a classificação, um dia depois da classificação e tudo mais. Abre aspas aí para um jogador. Ficou claro que o time deles veio para não perder. Tentaram segurar o jogo o máximo possível. Por um momento fomos bem e no final das contas conseguimos o gol, que era o mais importante. Não deu para passar em primeiro, mas seguimos vivos. E isso é muito importante para nós. Cara, é complicado porque o Flamengo não conseguiu de fato jogar bem. A Arrascaeta não jogou bem, foi um dos piores em campo, na minha visão, contra o Táchira. Tem alguns jogadores que se salvam. O Rossi é indiscutível, apesar de que aquele lance no finalzinho da partida contra o Táchira, a bola bate na mão esquerda do jogador do Táchira. Se aquilo ali vai pro gol, provavelmente seria anulado. Não dá para saber. O Rossi fez a parte dele, mostrando, se provando, tá numa baita fase, o goleiro do Mengão. Temos goleiro, não podemos reclamar. Rossi se salvou, Léo Ortiz, Léo Pereira se salvou, Alexandre acho que se salvou também. Quem mais? O Gerson jogou bem, o Alan jogou bem e o Luiz Araújo. Esses 7 jogadores, para mim, na minha opinião, jogaram bem. Agora, o Pedro não foi bem, na minha opinião. O Wesley não comprometeu, mas, né? Enfim, o Arrascaeta, para mim, foi um dos piores em campo. Mas o Flamengo passou, isso que é o importante nesse momento. Só que tem que ficar ligado, né? Porque não dá para sofrer na Libertadores num grupo fácil como esse. Não dá, cara. Não dá, sinceramente. Bom, sem ser utilizado pelo Felipe Luiz, o zagueiro Cleiton não irá renovar contrato com o Flamengo.
Assim sendo, clubes da Europa, como o Leicester e o Dinamo de Kiev, e uma outra equipe de Portugal, traz aqui o Coluna do Fla, estão de olho no defensor de 22 anos, informação do Flazoeiro. Cleiton recebeu sondagens para deixar o Flamengo em junho, tá? Ele tem contrato até dezembro deste ano e o Flamengo não deve renovar o contrato do zagueiro. Já se inscreva no canal, acione o sino, deixe o seu like, tamo junto e até o próximo vídeo.